E a gente sabe, né, Cris, que historicamente o movimento dos trabalhadores sem terras é ligado ao Partido dos Trabalhadores. Acho que ninguém dissocia essas duas instituições, né? O que a gente está estranhando agora no governo Lula é que tem muitos partidos que eram ditos conservadores ou de direita, que eram oposição a Lula, que estão aí se reposicionando politicamente, né, e dando apoio agora ao governo. O que as emendas do orçamento secreto, que eles agora chamam de emenda de relator, não fazem na cabeça de um parlamentar do Centrão, né? Uma coisa impressionante. Os partidos supostamente conservadores, né? PL, PP e Republicanos estavam unidos, a gente sabe, na eleição passada. PP e Republicanos ajudaram a formar a base aí na campanha eleitoral, na tentativa de reeleição do ex-presidente Bolsonaro. E o PP e o Republicanos já estão se afastando. Só que vamos lembrar, né? O Republicanos elegeu Damares Alves, senadora, elegeu Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, elegeu muitos deputados federais. E aí o presidente do Republicanos, que é da Frente Evangélica, o Marcos Pereira, deu o primeiro sinal de que já ia desembarcar mesmo desse apoio quando teve o PL da censura, aquela votação da urgência do PL da censura. Ele determinou que a bancada do Republicanos na Câmara votasse a favor da urgência e só por isso a urgência passou. E a urgência e o PL só não foram adiante naquele momento, continuam ali, batendo na porta, porque nós nos posicionamos, porque nós perdemos o medo, ainda que pelas vias virtuais. Fizemos nossas manifestações, cobramos muito dos nossos representantes e eles entenderam que a população não quer ver isso discutido a toque de caixa, e muito menos aprovado a toque de caixa. E entenderam, a população entendeu, né? Nós, brasileiros, entendemos que esse PL não é o PL das fake news, como eles batizaram, mas o PL da censura. Até porque foi no meio dessa discussão acalorada e toda atravessada, né, com um apoio massivo aqui do Republicanos do Marcos Pereira, que o Flávio Dino faz aquela reunião com os representantes das redes sociais e plataformas de vídeo e diz a fatídica frase, que a gente já repetiu aqui hoje, aquele tempo da liberdade de expressão acabou no Brasil. E as pessoas naquela reunião, aquilo é tão absurdo. Sim. Um comunista, na condição de ministro da Justiça e Segurança Pública, reunir representantes das maiores empresas do mundo, que por acaso dão voz para a população para dizer a liberdade de expressão acabou no Brasil. Isso é tão absurdo que as pessoas não tiveram reação, fica todo mundo quieto do lado, inclusive integrantes do governo que estão ali junto de Flávio Dino. Enfim, é quase como se caísse um terremoto ali, né? A surpresa é tamanha que ninguém reage. E o relator do PL da censura é um comunista, que é Orlando Silva também. Orlando Silva, né? Outro com voz suave. Mas eu, sinceramente... Voz gostosa, fala gostoso, engana bem. Já foi ministro do esporte, com muita coisa para ser investigada também que aconteceu. Na Jovem Pan, educadérrimo. Né? Aí que você vê a embalagem que o cara cria para passar um negócio. Ele é educado com todo mundo. Por quê? Porque ele quer passar o projeto mais funesto, mais violador da liberdade de expressão no Brasil. Tudo na esquerda tem método, Cris. Mais ou menos como o Flávio Dino tem atuado aquelas coletivas, né, espetaculosas ali, né, aquele cidadão, né, que já foi juiz ali, falando com aquela pompa, enfim. Meio irônico. Mas, enfim, sinceramente, as movimentações do PP eu não tenho acompanhado tanto, mas a do Republicanos eu passei a olhar com mais atenção a partir dessa aprovação em massa, em peso, com ordem do presidente do partido, deputado Marcos Pereira, para que toda a bancada votasse pela urgência do PL da censura. E depois disso teve outros, né? Eles votaram pelos 37 ministérios de Lula, né, pela carreta furacão interna aqui, o calabouço fiscal, reforma tributária. Então, efetivamente, conservadores não são. Eu acho que nem eles precisam passar por um divã primeiro para entender o que eles são e depois se vender para o eleitorado, porque definitivamente conservadores não são. Podem ter enganado aí nas eleições de 2022, mas não vão ter espaço na de 2026. E se quiserem sobreviver, vão precisar dar o recado para o eleitor. Né? Não é para os cupinchas aí do governo Lula que vocês têm que falar, não. Mas a gente sabe que tem muita grana rolando, né, Marco? Para mim, assim, a pior espécie a linha de pensamento, espécie que tem é o liberaloide. O liberaloide, ele abre a porta para o regime comunista ser implantado. Eu estou sendo educado, porque o Olavo de Carvalho falava outra coisa, né? Chamava liberal de camisinha de comunista.
E por que que o liberal é a camisinha de comunista? Porque nos momentos de maior pressão, de maior intensidade, para você defender valores que você não pode transigir, liberdade de expressão, sabe? Poxa, sabe? É a coisa mais importante. A mãe de todas as ditaduras é a censura. Quando a liberdade de expressão está sendo atacada, quer dizer, a gente está querendo implantar, parir a censura. A gente está falando do nascimento da censura oficialmente no Brasil. Daí você vê o liberal, a turma do deixa disso. São os covardes. Não, deixa disso. E aí, Vocês são muito radicais. vale lembrar a declaração recente de Tarcísio num convescote lá com ministros do STF no exterior, falando da democracia pujante. Democracia vibrante. Pujante no Brasil. Então, quer Republicanos, dizer, né? Isso daí acaba sendo um serviço prestado à corrupção, à mentira, ao desgoverno e ao ataque para ferir de morte a liberdade. Então, é isso que me deixa preocupado com relação ao discurso da galera que fala que existe uma estratégia por detrás disso. Não existe. Não existe. Eles não estão contribuindo para a formação de bloco. E eu não estou vendo o pessoal do PL tentando chegar no pessoal do Republicanos e fazer essa composição. Não existe nenhuma sinalização na imprensa disso. Nada. Nenhum deputado. E é por isso que eu falo que o líder importa nessas horas. O líder agrega as pessoas, ele une os discursos, ele enfrenta os desafios, ele consegue determinar qual é a prioridade do momento. Quando não tem uma liderança de âmbito nacional, Cris, determinando qual vai ser a briga do momento, ó, vamos para lá, atenção, ó, a trincheira é aquela, a trincheira é essa agora, a trincheira é liberdade de imprensa, atenção para a liberdade de imprensa aqui, vamos lutar até o final. Se não tem um cara organizando a festa, organizando a batalha, organizando a guerra, fica todo mundo que nem barata tonta, perdido. E daí prospera o covarde, prospera o liberal, a turma do deixa disso, a turma que fala que qualquer discurso enfático em defesa da liberdade de expressão é radical. E não o discurso do Flávio Dino, não o discurso do Lula, não o discurso do Alexandre de Moraes, o discurso do Gilmar Mendes. Não, eles não são radicais, eles são democratas. O espírito antidemocrático é de quem defende a liberdade. Quer dizer, se tem ironia maior do que essa, a gente nunca viu na história do nosso país, né? Os antidemocráticos são os caras que defendem a liberdade. Eu denunciaria a qualquer momento a prisão de um comunista. Se foi por algo que ele falou, né, sem cometer crime, apologia a crime nem nada, se foi por alguma coisa que ele falou, discurso público, eu denunciaria com a mesma ênfase que eu defendo o Alan dos Santos, com a mesma ênfase que eu defendo o Oswaldo Eustáquio, sem ter o menor conhecimento do trabalho do Oswaldo Eustáquio. Do Alan Frutuoso. Conheci agora. Não conhecia. Conheci o canal dele, Vista Pátria, mas nunca tinha visto nada. Mas vou defender. Por quê? Porque é uma obrigação moral nossa. É isso que esse pessoal do Centrão Fisiológico tem que entender. Agora, vão deixar o legado deles para a história como os covardes que deixaram a ditadura ser implantada no Brasil. E essa coisa, né, Serrão? Fala, olha lá, ó, já tá Ó, falando. o que vai acontecer? Atenção, governador Tarcísio de Freitas vai ter que procurar outro partido para ele, a não ser que ele queira, né, fazer parte da base governista do presidente Lula da Silva. Por quê? Os republicanos já fechou um acordaço, aço, de que ficará com eles nada menos que o partido, que o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. O Alckmin vai abrir mão desse ministério para o Partido Republicano, que é da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa reza já está determinada, já está definida. Então, o Tarcísio que se prepare, que ele vai ter que mudar de partido, e os republicanos vão baixar totalmente na base do governo. Aí tem que mudar de discurso também, né, Serrão? Pô, democracia vibrante o cara tá em estado de delírio. Ele tá maluco. Desculpa, Tarcísio, com todo respeito, o cara é governador de estado, TV Cultura tá aí, fazendo apologia à esquerda, demagogia o tempo todo. E você vai falar para mim que você não tem poder para mexer na TV Cultura? Vai ficar refém de conselhinho que tá montado lá? Dilui esse conselho, cara. Se fosse um petista,
e a TV Cultura tivesse na mão da direita, o cara tinha diluído o conselho As tais por meio de uma medida provisória estadual. As na tais hora. das 4 linhas, elas têm prejudicado muito a governabilidade, pelo amor seja de estadual Deus. em São Paulo. Faz o jogo, seca a fonte lá, acaba com o regime financeiro dos caras, né? Seca o negócio, faz alguma coisa honesta do ponto de vista jornalístico, porque o que deixa a gente totalmente, assim, Indignado. estarrecido, indignado, é esse pessoal que se passa de isentão, que se passa de neutro, né? Que se passa de... aquele pseudo-moralismo barato, né? Porque... tudo bem, a gente sabe que o Reinaldo Azevedo virou chapa branca total. O Reinaldo Azevedo virou propagandista do Lula. Quer dizer, é uma coisa que... Era o cara que cunhou a expressão petralha. Escreveu Brasil, País dos Petralhas. Brasil do País dos Petralhas. Agora, sabe, esse negócio de ficar refém de algumas conjunturas mostra que eu acho que o Tarcísio ainda não sabe o poder e a influência que ele pode ter. Ele é um governador, mas ele não tem noção. O petista estuda poder desde o ensino médio. O petista, ele tem fixação por poder. Então, a hora que ele pega um cargo, ele espreme todo o suquinho que tem do cargo. E eu acho que o Tarcísio ainda não vislumbrou isso daí. Muita gente criticando o Tarcísio e o Valdemar aqui no chat, Marco. Mas é uma crítica construtiva. Se ele fizer o que é certo, a gente vai aplaudir. Agora, a gente está na esperança de que ele consiga entender e mudar o comportamento dele, porque democracia vibrante é no Brasil da construção imaginária dele e do Gilmar Mendes. Bom, e mudar de partido também não é uma coisa difícil, né, para os políticos do nosso país, né? Tem 30, né? Mas, gente, vamos lá. Quero agradecer a companhia dos meus colegas de bancada hoje aqui, mas quero... Bom, pessoal, é isso aí. Gostou do vídeo? Se não é inscrito, deixa o seu like, se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês acharam. Tá cada dia que passa mais triste, mais complicado, né, situação. E o povo com medo, né? Todo mundo tá com medo. O cara foi preso aí agora, o jornalista, youtuber, né? Ainda eu não sei o motivo, né? Não fiquei sabendo o motivo real, não questão de ato antidemocrático, que eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que é um ato antidemocrático. Não sei porque ato antidemocrático é o que? É falar, porque para mim teria que ser algo a mais do que falar, né? Ou incitar alguma coisa. Tem que ser algo nesse peso de incitar, não falar, de fazer reunião, incitar, tramar projeto. Para mim, isso aí, na minha opinião, seria mais ou menos nessa pegada aí. Mas, pelo que a gente está vendo, não é bem assim, né? Deputado propõe projeto que proíbe o uso de celulares no setor de bagagens em aeroportos. Cara, esses caras, eles propõem coisas que afetam eles, né? É só por isso. Só por isso. O cara quer ter todo o poder do mundo aos pés deles. Se acham deuses porque estão lá nesses cargos altos aí no Brasil. Vamos chegar a um momento em que você não vai poder chamar eles de, caso eles sejam corruptos, de corruptos, né? Não vai. E aí? É o Brasil.